Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é o poder da ressurreição. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu tenho, quando estou em um velório ali diante das pessoas que estão ali tristes, chorando pela morte do ente querido. E é claro que os sentimentos são os mais diversos. Mas um sentimento que eu me refiro é de desejar que Deus ressuscite o defunto para acalentar o coração das pessoas que estão ali angustiadas e também desconsoladas. Eu fico pensando que se houvesse a ressurreição do morto ou da morta que ali está, grande alegria tomaria conta daqueles que estão ali naquele local, com o coração apertado, que estão às vezes chorando, reprimido e até muitas vezes passando mal diante deste fato tão dolorido decorrente da perda de alguém tão amado ou de alguém que a pessoa tem por ela grande consideração. Pensar em ressurreição não é uma insanidade, não é um estado de loucura, pois temos relatos bíblicos de pelo menos 9 pessoas nominadas que ressuscitaram e também temos o relato de muitas outras referenciadas que ressuscitaram. No Antigo Testamento, nós temos pelo menos 3 casos, que é o filho da viúva de Serepta, que foi ali ressuscitado por intermédio do profeta Elias. A história está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 17. Pois nós temos um outro exemplo, que foi o filho da Sunamita, aquela mulher que acolheu ou hospedou o profeta Eliseu, e o filho dela, quando morreu, também foi ressuscitado por intermédio de Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 4, versos 32 a 37. Por final, no Antigo Testamento, nós temos também o relato de um israelita morto, que tendo sido lançado na sepultura e tendo encostado nos ossos do profeta Eliseu, que lá estava sepultado, este israelita também ressuscitou. Está essa história registrada em 2 Reis, capítulo 13, versos 20 e verso 21. No Novo Testamento, nós temos também outros exemplos, como o filho da viúva de Naim, lá em Lucas 7, versos 11 ao 15, a filha de Jairo, em Lucas 8, 41, Marcos 5, 22, a ressurreição de Lázaro, narrada em João capítulo 11, verso 1 a 44, e também a ressurreição de Jesus, que aparece em todos os evangelhos, mas em Mateus 28, do 1 a 8, ali está bem explicado aquilo que aconteceu. Já depois, então, dos evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar 2 pessoas que ressuscitaram. É uma mulher chamada Tabita, que está em Atos capítulo 9, verso 36 e 43. Esta mulher foi ressuscitada através de uma intervenção de Deus através da vida de Pedro. E também Eutico, o jovem que dormiu em uma janela quando Paulo estava pregando lá em um lugar alto. E ele caiu, veio a óbito. E aí então Paulo também ora por ele e ele ressuscita. Nesta história está em Atos capítulo 20, versos 9 e 10. Além destas pessoas nominadas, temos o relato bíblico de muitas outras pessoas que ressuscitaram. Em Mateus, por exemplo, capítulo 27, verso 51, o texto nos informa que na crucificação de Jesus, quando ele deu seu último suspiro, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, a terra tremeu, se fenderam as pedras, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esses santos, saindo dos sepulcros, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Olha, aqui é uma quantidade incontável. O texto diz muitos. Notem que estas ressurreições foram contempladas por muitas pessoas. A ressurreição de Jesus teve testemunhas oculares em quantidades acima de 500 pessoas. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6,
que diante então de todas aquelas pessoas que presenciaram a ressurreição de Jesus, ali ainda havia muitas pessoas vivas, e ele se refere àquela quantidade de aproximadamente 500 pessoas que contemplaram a ressurreição de Cristo. Então, diante de tantas ressurreições, a pergunta que muitos fazem hoje é: por que foram ressuscitadas tantas pessoas no passado e hoje Deus não ressuscita mais ninguém? E eu lhe pergunto, será que não ressuscita mesmo? Há relatos de pessoas que foram ressuscitadas não muito distante dos nossos dias. Há uma história narrada pela BBC World, onde ela fala de 7 estudantes dinamarqueses que morreram após um barco virar no mar em água altamente gelada, ali 2 graus centígrados. E essas pessoas ressuscitaram. Isso aconteceu em fevereiro de 2011. Este é apenas um caso, mas há relatos de muitos outros que morreram e ressuscitaram após aquela época lá da igreja primitiva. Mas a questão é, será que é plano de Deus continuar ressuscitando pessoas em nossos dias? Eu creio que Deus já ressuscitou tantas pessoas, principalmente na época de Cristo, para provar que ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou para mostrar que da mesma maneira que ressurgiram tantas pessoas que estavam sepultadas, ele vai ressuscitar a todos em um determinado momento para que estas pessoas vivam eternamente. Principalmente, então, sobre a ressurreição que a Igreja de Cristo iniciou, levando muitas pessoas a Cristo, pregando sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero, então, também nesta mensagem, falar sobre isso, falando do tema o poder da ressurreição. A ressurreição é um grande milagre. A ressurreição é uma gigantesca obra sobrenatural de Deus. Imagine que um corpo sepultado há milênios de anos irá se levantar da terra. Imagine que os corpos desaparecidos no mar sairão de lá também e ressurgirão. Nós temos a profecia falando sobre isso em Apocalipse capítulo 20, verso 13, que diz que o mar vai dar conta dos seus mortos. Mas o texto mais claro, incontestável, que fala sobre a ressurreição é o texto de João 5, 24 e 29, porque esse texto reproduz a fala do próprio Jesus, o Filho de Deus. Vejamos o que diz o texto de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 29. O texto diz o seguinte, Jesus dizendo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esse texto aqui, desta passagem bíblica de João, Jesus está falando sobre a ressurreição, e ele trata de 2 tipos de mortos aqui nesse texto. Ele fala sobre os mortos espirituais e ele fala também sobre os mortos físicos. A fala de Jesus sobre os mortos espirituais está no verso 25 do capítulo 5 de João, que diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Estes são os mortos espirituais. Estes só viverão se ouvirem a voz de Jesus. Quando eu olho para estas palavras de Jesus, ao mesmo tempo que tenho alegria, tenho também profunda tristeza.
Tem alegria de saber que Cristo nos vivificou e que Ele nos deu uma vida nova. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Este é o motivo da grande alegria que há no meu coração. Mas há também a tristeza, e o motivo da tristeza é de saber que a maioria das pessoas no mundo não querem ouvir a voz de Jesus e, portanto, continuam mortas. O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Éfeso, ele falou sobre isto. E está registrado em Efésios capítulo 2, versos 1 ao 5, que de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, o texto lá diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus amados, resumindo o que o apóstolo Paulo está dizendo neste texto, ele diz o seguinte: antes de vocês ouvirem a pregação do Evangelho de Cristo, vocês estavam mortos espiritualmente e governados por Satanás. Mas pela misericórdia de Deus, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo chegou até vocês, e vocês, dando ouvido à voz de Cristo, vocês o aceitaram como Senhor e Salvador das vossas vidas, e quando vocês fizeram isso, vocês saíram do estado de mortos espirituais e passaram para o estado de pessoas vivas. Agora vocês não são mais guiados por Satanás, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a ressurreição espiritual que Jesus falou em João capítulo 5, versos 24 e 25. E aí no verso 24, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então a pessoa que ouve a voz de Cristo através da pregação do Evangelho, através dos estudos bíblicos, se após ouvir a mensagem, esta pessoa decidir receber Jesus em seu coração, então esta pessoa deixa de ser um morto espiritual e passa a ser uma pessoa que tem vida e que tem vida abundante, porque é a vida que Jesus nos dará. E ele tem a vida abundante neste mundo e a vida abundante futuramente, que é a vida que nunca se acabará. Mas as pessoas que não recebem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esta pessoa continua neste estado de morto espiritual. Esta pessoa continua sendo conduzida por Satanás e a condenação de Deus pesa sobre esta pessoa. É isto que o texto diz. Se ela não mudar, se ela não tomar uma decisão de receber a Cristo em seu coração, e se ela não se tornar discípulo de Jesus, esta pessoa já está condenada, e isto é algo muito sério. Preste muita atenção no que vou dizer. Esta decisão de se entregar a Cristo precisa ser tomada em vida, porque depois da morte não há nenhuma outra possibilidade de alguém reverter esta situação. E eu lhe pergunto, você já deu ouvidos à voz de Cristo? Você já se rendeu a Ele, convidando-o para Ele habitar no seu coração e ser Senhor da sua vida?
Se você não fez isto, faça agora mesmo, não deixe para depois. Deus quer te ressuscitar espiritualmente, mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa receber Jesus no seu coração. Você precisa querer seguir a Jesus todos os dias da sua vida. Pense nisso. Receba Jesus no seu coração agora mesmo e seja guiado por Ele e pelo seu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz neste mundo, fazendo lembrar das coisas que Jesus nos ensinou e nos guiando em toda a verdade. Não perca esta oportunidade que Jesus está te dando. Se você ainda não recebeu Jesus em seu coração como um único e suficiente Salvador e como Senhor da sua vida, receba esse Jesus agora. Peça para esse Jesus entrar no seu coração, habitar no seu coração e te conduzir em uma vida maravilhosa e triunfante. Ele quer habitar em você, Ele quer te levar um dia para o céu para que você possa viver com Ele eternamente. Esta é a primeira parte desta mensagem, onde tratamos da ressurreição espiritual, que é muito importante a pessoa ter esta ressurreição espiritual, deixar de ser morto e passar a ser vivo neste mundo, para que ela possa experimentar da outra ressurreição que nós vamos tratar ali na próxima quarta-feira. Essa mensagem, então, você está ouvindo no domingo. Na próxima quarta-feira nós vamos dar continuidade ali no Momento Pão do Céu, onde eu vou falar então agora da ressurreição dos mortos, ou seja, da ressurreição física. Portanto, então, concluindo a mensagem de hoje, eu te convido a assistir na próxima quarta-feira a outra parte para que você tenha um entendimento completo sobre o poder da ressurreição. Agora eu quero orar para que Deus esteja abençoando a sua vida, tanto para vocês que estão recebendo Jesus em vossos corações agora, e também aquelas pessoas que já receberam Jesus, mas que por algum motivo desviaram-se dos caminhos de Deus, apostataram-se da fé ou naufragaram na fé. E Jesus está te esperando para que você volte para os braços dele. E quanto àqueles que estão firmes na fé, vou estar orando para que Deus preserve a sua fé e que você continue até o fim nesta caminhada para um dia ter um encontro real com o Senhor, quando Ele nos levará para vivermos com Ele eternamente. Oremos. Senhor, eu te agradeço por este momento tão precioso, quando o Senhor me permitiu de falar sobre o poder da ressurreição. E sei, ó Deus, que a ressurreição, ela nos traz esperança, porque nós, ó Deus, um dia tombaremos neste mundo e se nós não tivéssemos a ressurreição, tudo estaria acabado. Mas a nossa esperança está naquilo que aconteceu com Jesus quando ele estava dentro do túmulo já há 3 dias e ele ressuscitou e nunca mais morreu. E a tua palavra diz que ele é o primeiro e nós seremos então semelhantes depois dele, também participantes da ressurreição. Ó Deus, que cada um que nos ouve nesta hora possa considerar esta palavra do Senhor. Ó Deus, aquelas pessoas que estão recebendo Jesus em seus corações nesta hora, ajude estas pessoas para não desistirem, mas que elas possam procurar entender os planos do Senhor para a vida delas e assim caminhar na tua presença. Ó Deus, aqueles que estão reconciliando com o Senhor nesta hora, ajude estas pessoas, ó Pai. Muitas vezes elas ficam lembrando do passado ruim, depois de terem desviado das práticas erradas. Ó Deus, ajude estas pessoas a confessarem estes pecados, se arrependerem, para que esses pecados sejam banidos e lançados no mar do esquecimento, e que elas possam esquecer também daquilo que ficou para trás e olhar para frente e caminhar em direção ao caminho e à proposta que o Senhor tem nos feito como filhos do Senhor. Ó Deus, abençoe os que estão firmes, para que não venham cair. Supra, meu Deus, as necessidades de todas as pessoas, tanto as necessidades espirituais quanto as necessidades materiais. Quanto àqueles que estão enfermos, toca, Senhor, agora neste corpo enfermo. Ó Deus, com a autoridade que o Senhor nos dá, eu repreendo toda doença. Saia deste corpo agora e vá embora para nunca mais voltar.
Meu Deus, que estas pessoas tomem posse da cura e glorifiquem ao Senhor e testemunhem das tuas maravilhas. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rico e abundantemente a cada um de vocês que ficou aqui com a gente até no final. E eu peço para que você multiplique esta mensagem para que alcance outras pessoas perdidas deste mundo. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva, porque você será um parceiro nosso na semeadura da Palavra de Deus e Deus abençoará o seu coração. Então que Deus te abençoe, até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.